Olá, meu nome é Andreia e hoje nós vamos conversar sobre narrativas como práticas de autoconhecimento para grandes e pequenos. Então, como nós já conversamos, as emoções elas acontecem e conforme nós vamos elaborando, contando narrativas sobre elas, nós vamos construindo significados que organizam nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações. Para os jovens, para os adolescentes e para os adultos, as narrativas autobiográficas que contam a história de vida, elas são formas importantes que ajudam na construção dessa consciência crítica e da autoconsciência sobre a sua história pessoal. Então, nós temos a narrativa de uma professora que descobriu, né, por meio das narrativas autobiográficas, que na sua infância ela não teve uma educação com consciência racial. E conforme ela vivenciou esse processo de construção das suas narrativas autobiográficas, ela pôde então perceber isso e fazer dessa luta por uma educação com consciência racial uma bandeira para ela enquanto professora. Ela diz assim: eu tive minha formação inteira sem ter referências de mulheres negras, porque as imagens que eu tinha que colocar para fazer o cartão de Dia das Mães na escola eram de mulheres brancas que estavam nas revistas. Então, todo esse processo de reconstrução da identidade étnica, de aceitar o meu perfil de mulher negra, periférica, que pode ter um destino diferente do que as pessoas impõem, foi construído dentro dessa escola. Então, as experiências biográficas vividas, elas vão sendo percebidas, vão sendo sentidas, ressignificadas e vão ganhando um novo sentido, né? Um sentido transformador. Esse trecho faz parte de uma pesquisa. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link para o artigo que conta a história dessa professora e de outros professores também, por meio das suas narrativas autobiográficas. Mas e as crianças? E os pequenos, as crianças pequenas? Como a gente trabalha com narrativas com essas crianças, né? Então, as crianças ainda estão num processo embrionário da autoconsciência. Ela é pensamento intuitivo, a criança é experiência. Então, para os pequenos, são as narrativas fantásticas, de faz de conta, que vão alimentar o seu imaginário, ampliar esse repertório intuitivo e vão dar as metáforas como os elementos que eles vão associando a sua vidinha cotidiana aos eventos que acontecem na sua vida e podendo assim construir esses significados que organizam suas emoções, seus sentimentos e seus pensamentos, né? Então essas histórias são contadas e elas são também recontadas pelas crianças, tanto oralmente como nas suas brincadeiras. Para encerrar, eu quero contar para vocês um episódio que aconteceu numa escola de uma criança que estava passando por uma situação difícil na sua família, no ambiente familiar, e ela então precisou de um acolhimento especial. Além do trabalho específico que a professora precisou fazer com essa criança que estava passando por essa situação na família, ela precisou também ter uma conversa com os coleguinhas que estavam sem entender essa mudança de humor, a recusa da menina de brincar, a apatia dela, né? Então, a professora contou a história de uma princesa que um belo dia passou uma nuvem muito cinza, muito grande, que ela chamou de nuvem elefante, e que a criança, então, a princesa, não queria sair para brincar com seus amiguinhos. Aí ela criou toda uma solução mágica, uma aventura para descobrir o segredo da nuvem, para mandar a nuvem embora. E conforme as crianças foram, né, ouvindo essa história, vivenciando essa história, elas começaram a trazer também esses elementos da sua própria história. Ah, lá em casa, né, passa às vezes uma nuvem cinzona, pesadona, quando os meus pais brigam, né? Ah, na minha casa, quando a minha mãe grita comigo, eu também fico uma nuvenzona bem elefantona. E assim eles vão narrando as suas histórias pessoais, né, amparadas por esse universo de faz de conta,
e podem também desenvolver empatia, entender o comportamento dessa amiguinha, né, que tem uma nuvem passando pela casa dela e cantando uma canção vai fazer essa nuvem ficar menos cinza e menos pesada. Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. A gente se vê nos próximos vídeos.